Olá pessoal, sejam bem-vindos à Ponte dos Livros, e o livro de hoje é O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Este aqui é a primeira parte, na verdade, não necessariamente o primeiro volume de O Senhor dos Anéis, né? Essa história é bem interessante, porque toda essa obra do Senhor dos Anéis, desde a Sociedade até o Retorno do Rei, na verdade é uma obra só. Então quando você pega O Senhor dos Anéis, você não pode falar que são 3 livros que formam a obra, não. É um livro só que foi partido em 3 pedaços, por uma questão editorial. Os editores pediram, partem em 3 para que nós possamos publicar. A obra, pessoal, é do J.R.R. Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, escritor, professor, filólogo e poeta. Ele era professor da Universidade de Oxford também, e ele realmente amava línguas. Falam, inclusive, que é um vício secreto que o Tolkien tinha, que era de criar outras línguas. E muito antes mesmo dele começar, inclusive, a criar O Senhor dos Anéis, ele já vinha criando todo esse universo imaginário dele, toda, vamos assim dizer, a mitologia que forma as histórias em torno da Terra-média e também de Arda, que é o mundo inteiro que ele criou, e ele chamou tudo isso de Legendarium. Então ele já vinha criando isso muito antes de ele criar O Senhor dos Anéis. Como foi que Tolkien veio a criar, então, essa obra especificamente, a história da Guerra do Anel? Não, pessoal, não teve absolutamente nada a ver com a Primeira Guerra Mundial. O Tolkien deixa aqui bem claro no prefácio dele, desse livro aqui, ele tem que ter todo um cuidado de falar pra gente isso, que ele não está fazendo nenhum tipo de mensagem oculta subliminar sobre nenhuma passagem da guerra ou nenhum país específico. A demanda para O Senhor dos Anéis surgiu especificamente logo após o sucesso de O Hobbit. E aí os editores viram aquela história e perguntaram se ele tinha mais histórias sobre hobbits. Eles queriam mais daquilo que eles tinham vendido também da primeira vez. Então o Tolkien começa a desenvolver em 1936, inclusive ele começou a desenvolver essa história um ano antes. O Hobbit foi lançado em 1937. Ele já começou a criar então O Senhor dos Anéis. E aí, pessoal, a criação do Senhor dos Anéis durou uns belos anos. O pessoal teve que esperar mesmo, entre 1936 até 1949. Ele conta aqui no prefácio dele, então a galera demorou um pouquinho para poder ver essa história sair, mas finalmente ela saiu, e saiu muito bem saída, né, pessoal? Só falando aqui, pessoal, não sou um desses, tá certo? Eu não sou um tolkienista. Ao longo desse vídeo eu posso até cometer erros aqui explicando alguma coisa. Por favor, quem for tolkienista ou quem tiver um conhecimento aprofundado sobre O Senhor dos Anéis, os comentários são de vocês, tá certo? Eu sou simplesmente um fã da obra, estou aqui aprendendo com vocês também, tá certo, pessoal? Então, o Tolkien, ele começou a fazer aqui O Senhor dos Anéis, se inspirando muito em coisas que ele já tinha passado. Ele falava de coisas que ele já tinha, ou melhor, ele se inspirava em coisas que ele já tinha vivido, experiências com os amigos dele, porque ele tinha uma sociedade literária que escrevia, né? Inclusive, uma delas era os Inklings, que também tinha participação no C.S. Lewis, né? O Tolkien era amigo do C.S. Lewis. Vocês sabiam disso, pessoal? Na verdade, essa foto é muito conhecida, mas eu fiquei muito empolgado quando eu descobri, porque é o mesmo cara que escreveu Nárnia, entendeu? Então, inspirado nesses grupos de amigos que ele tinha, ele também se inspirou nos comportamentos ali da galera para fazer a Sociedade do Anel. Algumas experiências que ele passou também na Primeira Guerra Mundial, porque o Tolkien participou como soldado da Primeira Guerra Mundial, então teve algumas coisas que ele passou e que ele viu. E, por exemplo, uma coisa que ele percebeu durante o período em que ele viu na guerra era como a industrialização da guerra, né, criar todo aquele maquinário para poder fazer as batalhas, destruía a natureza. Então o Tolkien, ele sempre teve essa preocupação, pelo menos aqui na obra dele, de valorizar a natureza, de tornar a natureza algo realmente sublime, bela, né? Quando você vai lendo aqui, a natureza é uma coisa bonita de se ver. Inclusive eu estava comentando até com um amigo meu que quando você termina, ou quando você está terminando de ler alguma passagem aqui, especificamente a passagem de Lórien, tá certo, pessoal? Que é a mais bonita, disparada dessa obra aqui, quando você entra naquela floresta magnífica. Parece que quando você fecha essa passagem e você vai olhar para fora, você consegue perceber como a natureza é bonita. Com as descrições que ele tem aqui das estrelas, das árvores, das flores, dos riachos, das montanhas. Ele faz tudo parecer tão palpável, tão belo, tão bonito. E quando você sai da obra, você percebe isso, sabe? Meu Deus, é bonito mesmo. Outra coisa que ele notou, claro, também no período da guerra, é que os homens têm aquele desejo de dominação ou de mandar nos outros pelo puro prazer de comandar, né? Tá acima e mandar em muita gente. Então é uma das coisas que acabou desgostando ele.
isso aparece aqui na obra também em alguns personagens. E também tem aquela cena clássica, né, pessoal? Se eu não contei, é um spoiler lá do terceiro livro, então não vou falar, mas quem já leu a obra sabe, sim, aquele personagem que é super importante, que vai fazer uma coisa bem legal com aquele outro personagem que é super importante, bom, enfim. Pois é, ele viu cenas daquela também na guerra e trouxe aqui pro livro. As paisagens do livro também são inspiradas em viagens que ele realizou enquanto ele era muito pequenininho. O próprio nome Bolsão, né, que era da casa lá do Bilbo, é inspirado também na casa de uma tia dele lá do campo, que chamava Bolsão, entendeu? Então muita coisa ele pegou da própria vida dele para ir montando o legendário, tá certo? Não foi especificamente a Primeira Guerra Mundial, coisa do tipo, ele deixou muito claro aqui, né? Inclusive ele fala que se tivesse sido inspirado na Primeira Guerra Mundial, a história teria tido um rumo completamente diferente, tá certo, pessoal? E ele vai explicar direitinho qual seria até esse rumo aqui no prefácio dele. E essa obra, pessoal, é uma obra fundamentalmente católica, tá certo? O Tolkien, ele era profundamente católico, então ele vai colocar aqui, não de uma forma direta, mas no comportamento dos personagens, em alguma coisa que eles vão falar, na forma como aquele universo funciona. Dentro dela e dentro de alguns aspectos e temas, nós vamos ter sim aspectos e valores e virtudes que são transmitidas pelo catolicismo. E pessoal, esse livro continua tendo uma influência muito grande dentro da cultura de hoje em dia. A gente consegue ver como os escritores se pautam o mundo na forma como o Tolkien criou aqui o seu universo para criar os seus universos também. Muitos filmes, séries, até mesmo videogames e jogos se inspiram aqui no universo do Senhor dos Anéis para também desenvolver as suas próprias obras. Então, o Senhor dos Anéis, ele continua sendo muito influente até os dias de hoje dentro da cultura literária e também da cultura do entretenimento como um todo. Então, pessoal, vamos começar a falar do Senhor dos Anéis mesmo, tá bom? Essa obra ela vai começar, pessoal, mais ou menos do ponto de partida de onde acabou o Hobbit lá, né? O Hobbit acaba com o Bilbo na sua casa, lá em Bolsão, cheio de dinheiro, com o desprestígio da sua cidadania ali, porque ninguém mais considera ele, acha que ele é um rapaz muito aventuresco, aquela coisa mal vista por ali, né? Mas o Bilbo, ele vive feliz da vida, não tá nem aí pra ninguém, né? Inclusive ele também despreza um pouco os vizinhos dele agora. O Bilbo acabou adotando nos sobrinhos dele, com o qual ele tem uma afinidade muito grande, que era o mais velho dos sobrinhos que ele tinha, chamado Frodo, né? Vocês sabem, o Frodo, pois é. Ele adota esse Frodo e vai morar lá na casa dele, o rapaz também gosta muito dele, escutar as histórias que o Bilbo conta pra ele. Eles têm uma amizade muito boa e seguem a vida ali tranquilos. Eles nasceram no mesmo dia, eles fazem aniversário, portanto, na mesma data, e está se aproximando da data de aniversário do Bilbo de 111 anos e do Frodo de 33. 33, a idade que Cristo morreu, né? Interessante. E ele convidou toda a galera ali da região, não apenas da cidadezinha dele, lá de Hobbiton, né? Do condado, mas também das cidades circunvizinhas também. E faz uma maior festança. Ele convida o Gandalf também, o mago, né? Tá convidado para aquela festa. E o mago chega lá, o mago, se vocês não lembram quem é o Gandalf, é o mesmo mago que ajudou o Bilbo lá no Hobbit a ir até lá a Montanha dos Anãos para poder salvar os anãos daquele dragão. Depois trouxe o Bilbo de volta para casa de novo, enfim. Esse mesmo mago também participa da festa com seus fogos de artifício tão famosos, né? Aqui a gente finalmente vê esses fogos de artifício no céu, fazendo tudo quanto é maravilha, enfim. A festa está toda muito boa e maravilhosa, só que acontece um negócio nessa festa, que o Bilbo ele faz uma travessura ali, desaparecendo na frente de todo mundo, utilizando o anel. Inclusive o Gandalf dá até um disfarce com um flash de luz para que ninguém veja o anel, e ele retorna para sua casa invisível, e o Gandalf vai encontrá-lo para dar até uma bronca nele, falar que ele foi responsável. E aí é claro que ele vai ter uma conversa falando sobre o que ele realmente quer fazer. Ele quer sair dali, ele quer voltar para Valfenda, lá do outro livro também, vocês lembram, de Moral Eldrond, e ele quer viver a sua vida ali, escrevendo o livrinho da vida dele, em paz, tranquilo, longe daquele local tão pequeno. Ele quer fazer uma última viagem. O Gandalf fala que tá ok, só tem um detalhe, que ele, por favor, deixe o anel. E aí é nessa hora que a gente começa a perceber uma coisa bem interessante com o Bilbo. Ele não quer deixar esse anel para trás. Chama o anel de precioso, assim como o Gollum fazia, e tem uma discussão com o Gandalf, que é o seu melhor amigo, vamos por assim dizer. E aí o Gandalf pressiona ele, ele consegue deixar o anel em casa, parte para sua viagem, a muito custo. Deixa o anel para o Frodo, inclusive, ele deixa tudo para o Frodo. O Frodo vai ser o herdeiro dele. Toda a casa, a mobília, a roupa e também o anel. Anos se passam, 9 anos se passam, o Frodo está com 42 anos, é isso?
o Gandalf retorna e pergunta para o Frodo cadê aquele anel. Nesse íntere, pessoal, o que tem acontecido nesses 9 anos, eu não posso deixar de falar isso. A galera tem percebido a movimentação muito esquisita lá na região do leste. A coisa parece que está andando para trás, né? Os orcs têm aparecido e têm feito algumas movimentações de batalha, alguns lobos e wargs. Os wargs são como se fossem lobos monstruosos. E eles têm aparecido onde não deviam. E aí o Gandalf, muito paulatinamente, vai contar para o Frodo uma história, né? Mas para construir assim, ele vai demonstrar uma preocupação acerca do anel, mas vai contar para o Frodo que muito lá atrás, os elfos eles fizeram 19 anéis de poder. E eles eram anéis perigosíssimos, porque os anéis, se quem estivesse tomando conta deles, ou estivesse na posse deles, pudesse ser tomado pelo poder que eles tinham. Os anéis eram poderosos, mas eram perigosos. E aí 3 desses anéis foram dados para os elfos, altos elfos, que eram elfos super importantes da época. Outros foram dados para... 7 foram dados para os anãos e 9 foram dados para os homens. E esses 9 anéis que foram dados para os homens, todos se perderam. O Senhor do Escuro conseguiu cativar todos eles. Como foi que o Senhor do Escuro fez isso? E quem é esse tal do Senhor do Escuro que eu estou falando? Pois é. Naquela época, um tal de Sauron, ele queria a dominação de toda a Terra-média. Ele queria que a Terra-média fosse para ele. E ele foi crescendo em poder, ali foi dominando as coisas, ele conseguiu o apoio dos orcs e tudo mais. E ele criou um anel só para ele. Mas esse anel que ele criou era um anel mais poderoso do que os outros anéis e que conseguia dominar todos os outros anéis que haviam. Então, era por meio disso que ele ia conseguindo cativar aqueles homens, os anãos, mas não conseguiu com os elfos. O que acontece? Ele vai falar para o Frodo fazer um teste. E ele pede para que o Frodo pegue aquele anel que o Bilbo tem e jogue ele no fogo. E ele vai pegar o anel e vai colocar na mão depois de tirado do fogo. O anel tá frio. E aí quando o Frodo pega o anel, ele vai notar que tem umas inscrições. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer na escuridão e aprisioná-los. Uma coisa, se você encontrasse um anel que depois sai do fogo, fala um negócio desse pra você, o que você faz com um negócio desse? Você atira pela janela, né? O que acontece? O Gandalf, ele pede pro Frodo tentar fazer isso. E o Frodo não consegue. O anel tá ali tomando a cabecinha do Frodo de alguma forma. Já consegue dominá-lo pra nem ser jogado fora. E aí o que acontece é que o Gandalf, ele fala assim, olha, bicho, esse anel aí é o anel de Sauron. E é o seguinte, essa não é a pior notícia. Sabe aquele Gollum? Pois é, em resumo, o Gollum conseguiu contar para o Senhor do Escuro, porque o Gollum se encontrou com o Bilbo lá no Hobbit, vocês lembram? E o Bilbo falou o nome dele. E na volta para casa o Bilbo não escondeu de ninguém onde foi que ele morava. Então o Gollum ficou sabendo onde é que o Bilbo morava e simplesmente contou para o Sauron. Pois. E aí o que aconteceu? O Sauron agora está procurando por todo local um rapaz chamado Bilbo que mora num condado. Aí o Frodo levanta e fala, véi, pelo amor de Deus, toma esse negócio aqui. Aí o Gandalf fala, não me tente, Frodo. Eu não posso ficar com esse negócio não, porque se você me dá esse negócio aí, o que vai acontecer é que esse anel ele vai conseguir perverter a minha mente. Eu não vou conseguir, porque o poder dele vai conseguir me cativar através da minha piedade. E eu sou um cara poderoso, então ele vai começar a me cativar pelo poder que eu tenho, entendeu? Então é você que tem que ficar com esse negócio aí. Esse anel é interessante porque ele vai dando poder de acordo com a capacidade da pessoa. Isso é bem interessante. Quanto mais capaz a pessoa é, mais poder o anel vai dar pra ela, né? É interessante isso. Eu tô resumindo bastante da história, tá certo? Quem aí já leu o livro sabe que eu pulei toda aquela parte que fala sobre a guerra, né? Aí o Gandalf vira para o Frodo e pergunta pra ele o que ele vai fazer. Eu esperava que o Gandalf, esse cara super sábio, dissesse a ele o que ele vai fazer. Não, o Gandalf pergunta pra ele. O Frodo é que vai ter que arranjar a solução. Aí o Frodo fala assim, velho, eu vou sair daqui, né? Senão a galera vai chegar aqui, pode até destruir o condado, né? Eu vou embora. Você tem alguma sugestão? E o Gandalf pede para que ele vá a Valfenda, né? O mais rápido possível que ele saia dali. O que acontece é que nesse momento eles escutam um barulho ali fora. E aí o Frodo já se esconde, o Gandalf já pega o cajado dele, né? Ele vai na janela, bate em quem tá ali do lado de fora e puxa pra dentro. Quem é que tá ali, pessoal? O jardineiro, que tava ali o tempo inteiro, rodando a casa, cortando as folhinhas perto demais da janela, entendeu? Em algumas passagens ele até parava de cortar, parece que tava prestando atenção. Isso é maravilhoso. Tava prestando atenção na conversa toda. O Gandalf vai pressionar o Sam, né? E vai perguntar pra ele assim: o que você escutou? Ele falou: nada. Ele fala: vai nada. Ele falou: escutei tudo. O Frodo tá morrendo de rir. Aí ele não consegue nem segurar o riso. E fala assim: ele não vai fazer mal a você não, mas responda a pergunta, pelo amor de Deus. E o Gandalf tinha falado, né, para o Frodo que ele precisaria de alguém pra ir com ele.
Pronto. O cara tava no lugar errado na hora errada, né? E aí o Sam é designado para ir junto com o Frodo para Valfenda. O Sam e o Frodo têm que sair daquele local ali escondidos. Eles não podem contar para ninguém onde eles estão indo. Eles têm que dar um jeito de saírem escondidos. E ainda por cima, sabendo que quando eles saírem dali, eles vão estar sendo caçados por Sauron de alguma forma ou de outra, né? Então, pessoal, é assim que vai começar O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Se vocês nunca pegaram esse livro para ler, pelo amor de Deus, pega esse livro para ler. Olha, eu vou começar, eu vou comentar algumas coisas aqui, pessoal, claro, né? Não posso deixar de comentar, tem partes maravilhosas, tem personagens maravilhosos, não posso sair desse vídeo sem falar essas coisas. Mas lembrando, não vai ter spoilers, tá certo, pessoal? Não vou trazer spoilers do livro, podem ficar tranquilos. Eu vou comentar de alguns personagens, eu vou falar de alguns locais, ou de alguns acontecimentos que não são chave na história, coisas que são importantes e são legais no livro, mas que não entregam plot ou fim de nada, tá bom? Podem ficar descansados e assistir até o final do vídeo. Pessoal, que amizade bonita, né? Naqueles 4 personagens, né? Não, sem spoilers. Naqueles 4 personagens ali no início daqui da trama, não é mesmo? Que bonito, quando eles se reúnem lá naquela casa, né? Aquele acontecimento, aquelas revelações, eu rolei de rir naquilo ali, tá, pessoal? Sabe, eles realmente estão ali um pelo outro, sabe? Eles realmente gostam do outro, eles realmente estão cuidando um do outro realmente. As experiências do Tolkien com amizade devem ter sido muito legais, muito puras, para ele transferir isso aqui para a obra dele, sabe? Você sente aquele carinho que eles têm. Outra coisa que eu quero comentar é sobre o personagem Passo Largo, não é mesmo? Achei super legal a forma como o Tolkien vai apresentar esse personagem, né? De uma forma super misteriosa, e depois como ele vai se desenvolvendo, nós vamos descobrindo coisas sobre ele e tudo mais. Um local bem interessante que eu tenho que comentar, pessoal, aqui da história, é realmente Lórien, né? Onde mora ali a senhora élfica, né? Galadriel. E essa personagem que icônica. Mas uma coisa de cada vez. Gente, Lórien é linda. As árvores, as plantas, as flores que são douradas e prateadas. Que ambiente realmente paradisíaco, mas paradisíaco num tom sublime. De uma beleza tão perfeita, tão etérea, tão do outro mundo, que é um negócio assim, é um sonho. Depois que eu li Lórien, que eu fechei o livro, eu comecei a ver a natureza de um jeito mais bonita. Tá certo? Você vai passar a valorizar a natureza ao seu redor depois que você ler sobre Lórien, tá certo? Que lugar magnífico. E eu tenho uma dúvida, pessoal, para compartilhar com vocês. Tem um personagem, pessoal, não vou falar qual é o personagem, ele vai falar uma coisa bem bonita para o Frodo, e ele vai dizer alguma coisa para o Frodo com relação a que ele deixou o coração dele ali, que o coração dele mora naquele lugar, e que mesmo que depois que ele saia dali, que as coisas podem dar bem ou mal, ele depois de morto pode até voltar para lá, né? Inclusive a história meio que deixa no ar que ele morreria e ele voltaria para ali depois da morte dele, né? Interessante essa parte. Mas não é essa a minha dúvida. A minha dúvida é a seguinte: ele fala uma coisa para o Frodo em élfico, falando, a primeira palavra em élfico é Arwen. E Arwen é uma elfa que, pelo que eu entendi, ele está apaixonado por esta elfa. Ele gosta dessa elfa pra caramba e por isso o coração dele mora ali, entendeu? E aí ele vai falar uma coisa pra Galadriel, daqui a pouco comento sobre essa elfa super importante. Alguma coisa, ele faz um louvor a Galadriel, pode ser que eu esteja errado, me corrija se eu estiver errado. Ele faz assim, ele meio que louva ela porque ela é o tronco da qual brotou esta Arwen, né? E eu fiquei na dúvida, então a Arwen é parte da linhagem da Galadriel? Enfim, fiquei com essa dúvida, tá certo? É dúvida mesmo, eu não sei a resposta, tá certo? Se alguém aí que estuda Senhor dos Anéis explica direitinho, pode ser até que eu esteja me expressando mal ou tenha entendido mal o texto também, mas podem ficar à vontade para me ajudar nos comentários, tá certo? É uma dúvida que eu tenho. A Galadriel, que personagem icônica. Gente, a interpretação que já viu os filmes, né, sabe, da Cate Blanchett, dá perfeitamente ali o tom da personagem, né? É uma personagem equilibrada, é uma personagem que vê profundamente cada um dos corações que estão ali à sua frente, dos personagens que estão ali naquele local com ela, e ela consegue inclusive falar dentro do pensamento deles.
Ela fala com o pensamento, eles escutam no pensamento deles o que ela está falando e ela vasculha o coração de todos. É bem interessante isso. E uma coisa, pessoal, que eu esqueci de comentar com vocês foi sobre o Tom Bombadil, que é um personagem bem importante para ser comentado na obra, não necessariamente porque ele tenha uma função muito importante na história, mas porque ele vai aparecer na história de uma forma que sempre chama a atenção de quem lê o livro. Ele vai ser um personagem que ele vai ser encontrado logo nas primeiras passagens ali, depois que o Sam e o Frodo vão saindo ali do condado, que ele vai morar numa floresta junto com a sua esposa chamada Frutadouro. Não vou contar spoiler nenhum do que vai acontecer. O que eu realmente quero comentar com vocês é que toda aquela passagem, para todo mundo que leu O Senhor dos Anéis, parece que ela está desencaixada da obra como um todo. Parece que ela foi tirada, na verdade, do Hobbit. Ela se encaixaria muito melhor no Hobbit, não é mesmo? Ela tem uma cara bem mais infantil de conto de fadas do que aquele relato realmente mais realista do que estava sendo feita no Senhor dos Anéis, entendeu? E pessoal, a outra coisa que eu quero comentar com vocês é mais expressão de um sentimento puro, límpido, do que necessariamente um comentário. Gente, só tem... eu não vou contar quem vai morrer, mas tem uma morte aqui no livro, tá certo? E, gente, aquela mesma. Essa que tá todo mundo pensando. Só tem ela pra comentar assim grandemente. Que momento icônico, triste e ao mesmo tempo épico. Quando eu li isso pela primeira vez, eu lembro que eu fiquei completamente embasbacado, completamente encantado. A forma toda bem feita, sabe? O conto de fadas ali todo bem estruturado, sabe? Caraca, meu Deus. É realmente uma cena que prende você. Que cena, né? Tolkien realmente sabe contar a história. E pessoal, então vamos terminar com algumas citações bonitas que eu encontrei aqui no livro, tá certo? Porque são citações que algumas até são icônicas, vocês vão saber, vocês vão reconhecer, mas que eu achei legais, eu fui marcando ao longo da leitura e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época, disse Frodo. Eu também, disse Gandalf, como todos os que vivem nestes tempos, mas a decisão não é nossa. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte. Todo atalho dá trabalho. Desonesto é aquele que diz adeus quando a estrada escurece, disse Gimli. Talvez, disse Elrond. Mas não jure que caminhará no escuro aquele que não viu cair da noite. O trabalho que nunca se começa é o que mais demora para terminar. Pessoal, é isso. Essa foi a resenha de A Sociedade do Anel. Mas eu gostaria muito de que, se você é aquela pessoa que ainda não pegou esse livro para ler, se esse livro está aí parado na sua estante, pelo amor de Deus, se faça esse favor, se salve, entendeu? Pegue esse livro para ler. Quem conhece a fundo essa obra sabe que eu não contei nada. É uma obra que tem muito a oferecer, até um universo muito grandioso também. Mas, por favor, pessoal, uma baita dica. É isso, pessoal. Mais uma vez, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que vão lançar por aqui. Ative o sininho para não perder as próximas notificações. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, compartilhe esse vídeo com a sua família, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima.